5 coisas que te fazem mais rico no Brasil. Esse vídeo aqui é um shorts do Michel Alcoforado, é um sociólogo que eu gosto bastante, eu acho que ele tem análises muito precisa a respeito desse vislumbre que a gente tem, como um todo, a sociedade brasileira, sobre ser mais rico, né, ou parecer mais rico do que é. Cara, isso é uma coisa tão enraizada no Brasil, que assim, até me surpreende de ninguém até agora ter falado sobre isso. O Michel ser o pioneiro aí em 2025, 2026, né. Mas vamos ver aqui o vídeo dele, cara, o vídeo dele é muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, top 5 coisas de rico, hein? A primeira delas é ter livro na estante que você não leu. Eu sou Michel Alcoforado, autor do Coisa de Rico, A Vida dos Engenheirados Brasileiros, e tô aqui para te contar as outras 4. Olha, top 2, importantíssimo, viajar. Você não pode enfrentar aí, né, o período de férias ou descanso sem ir para algum lugar. Então escolhe um paraíso idílico, uma praia na Bahia, um destino na Europa, ou algum buraco que dê para você a sensação de que você está diferente dentro desse jogo todo. Terceiro ponto importante, tá magro, tem que arrumar aí um Isso exercício mesmo. físico, uma Viagem nutróloga, um whey e protein, estar alguma coisa magro. pra você chacoalhar É para te dar o exatamente corpo dos isso. sonhos. 4 elementos importantíssimos aí, ó, tem que estar ocupado, não pode enfrentar essa vida de 2026 do Pode próximo ano crer, sem já pode ter crer. tua agenda toda bucada. E por fim, eu diria pra você comprar uma coisinha de rico, sabe? Aquelas de luxo. Pode ser a bolsinha de marca, sapatinho de marca, reloginho de marca, ou alguma coisa que te dê a sensação de que você tá aí na moda. Então, ó, top 5 coisas de rico tá aqui. Eu, Michel Alcoforado, fiz pesquisa, tá? Não tirei da minha cabeça, não. É isso, depois me conta aí, que mais coisas você Foda, colocaria foda. nessa lista? Cara, muito foda, muito foda. Ó, e ainda vou te dar uma dica pra você, hein, se você quiser parecer realmente rico mesmo, você tem que comprar alguma coisa da Louis Vuitton. Louis Vuitton, Gucci, essas paradas aí, tá. Só que aí a gente entra num outro dilema, que é o seguinte, o rico de verdade, ele já não usa mais a estampa dessas marcas, né. É o chamado old money, que é o velho dinheiro. É quem é rico mais de mais tempo, né, rico de berço. Como se houvesse realmente rico de berço, né. Mas assim, eu acho muito legal esse vídeo do Alcoforado, porque ele toca num tema que a gente vive isso na nossa vida e a gente não fala sobre isso, cara. Mas todas as relações que nós temos é baseado no quanto você tem a oferecer, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, na França, é muito comum as pessoas quando se encontram, trocar ideia sobre livros que leu, sobre o que aprendeu, sobre coisas que tem em comum a fazer sobre, culinária, queijo, etcétera, né. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a bola da vez é sempre o carro novo que você comprou, a casa que você queria ter, a viagem que você vai fazer. É sempre relacionado a coisas, né. Então, você é bem-sucedido na medida que tem coisas a oferecer, né. Eu acho muito foda esse papo aqui do Alcoforado, cara. Ele, como eu falei pra você, ele é um antropólogo, né, e ele vai estudar justamente o como isso afeta a nossa sociedade e como a gente consegue entender, por exemplo, o nosso padrão de consumo, né, através desse estudo aí, dessas análises. Existe uma coisa aqui também muito interessante, que é justamente como o nosso comportamento ele é moldado mediante a essa necessidade de comprar coisas, né. Então imagina que você é uma pessoa que você gosta muito de comprar coisas desnecessárias, né, quem nunca, né. Eu diria até que isso faz parte aí do nosso comportamento de consumo, a gente compra coisas que a gente não precisa e a gente também compra coisas simplesmente para mostrar que comprou. E aí a gente não tem, muitas das vezes, nem onde colocar essas coisas, né. Porque aí a gente precisa lembrar que, hoje em dia, você não tem mais casa grande, espaçosa, cômodo vazio, pelo menos se você é pobre, que a grande parte do brasileiro é pobre hoje em dia, né, você não tem mais uma casa grande, você não tem cômodo vazio para você ficar colocando tralha. Só que você continua comprando mesmo assim. E aí a loucura, né, a grande pergunta é a seguinte: por que a gente continua comprando, sendo que não tem nem espaço mais para guardar coisas, né? Ele falou também lá o primeiro ponto lá dele foi a questão de você ter livros na estante que não leu. Pô, aí você olha assim: "Pô, tá cheio de livro ali atrás, você leu todos?" Óbvio que não, né, gente. Óbvio que não, mas a intenção de um leitor é justamente
de ler, né, os livros, né, de tentar lê-los, né. Então, a gente tem uma grande variedade de livro, não apenas para se divertir, mas também para fazer pesquisas, também para encontrar histórias, né, enfim. Mas essa parada de você comprar livros e não ler, é uma coisa muito louca também, né. E hoje tá virando moda, tanto é que a gente tem hoje uma série de booktubers, né, que são a galera que fazem esse tipo de conteúdo justamente para poder ficar mostrando o livro e falar sobre. A gente tem um crescimento muito grande desse mercado. Eu sinceramente, cara, eu não acho ruim, tá, não acho ruim, eu acho que, na verdade, a gente tem que incentivar esse mercado, ainda que a pessoa não leia, tá, ainda que a pessoa não leia, seja um poser que fica ali falando a respeito de histórias que tirou do chat ChatGPT. Eu acredito que, a gente necessita, principalmente no Brasil, né, que é um mercado, primeiro de, semi-analfabetos ou analfabeto funcional, e de pessoas que não são leitoras, a gente precisa de influencer aí que incentive um mínimo de leitura, né, o mínimo. E aqui eu tô falando, pô, de romance, aqui eu tô falando de livros aí, mais enciclopédicos, livros aí de história, livros de filosofia, não importa, tá, não interessa. Eu acho que você tem que começar a ler o assunto que você tem interesse, saca? Porque é isso que vai te dar vontade de você continuar a leitura e, obviamente, vai fazer com que você descubra outras novas leituras, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre livros, sobre os meus hábitos de leitura, sobre as coisas que eu gosto de ler, as coisas que eu tô lendo, mas hoje não é o caso. Mas faz parte a gente falar isso no assunto de hoje, que é sobre esse comportamento de consumo ou essa visão de ser mais de aparentar ser mais rico do que é, porque o livro, ele sempre foi visto como uma questão de status, né. Então, se você pega aí a Europa, principalmente no século XVIII, no século XIX, você ter uma biblioteca vasta, né, repleta de livros, né, enciclopédias, aí fazia com que você tivesse automaticamente um status mais elevado mediante aos demais, porque mostrava que você era uma pessoa mais culta, uma pessoa que possuía um conhecimento vasto, que tinha um certo apreço, né, e isso te tornava mais chique, isso te tornava mais rico de alguma maneira, tá. Então, essa questão aí, essa relação entre riqueza e conhecimento, ela tem um laço bem estreito. Mas a gente não pode descontextualizar também que no Brasil não é bem assim que funciona. A gente sabe muito bem que no Brasil, cara, não é assim que funciona, tá? É, o fato de a gente ser muito mais apegado a coisas do que a pessoas ou do que a conhecimentos, né? A gente ser muito mais apegado a objetos, faz com que a gente pareça, de certa forma, um pouco mais superficial, um pouco mais vazio. E aí, nesse cenário, de fato, o livro ele se torna apenas um bloco de páginas parado numa estante onde você nunca lê nada, né. Então é muito comum você chegar, de repente, na casa de uma pessoa desse tipo, e aí quando você vai pegar o livro, você vê que o livro não foi mexido, né. Não tem página amassada, você não tem marca de dedo, você não tem anotação, rabisco, né. E isso também mostra que o livro ele é uma questão aí de estética, de aparência, né, principalmente aqui no Brasil, tá. Falando, na verdade, exclusivamente aqui do Brasil. Uma das coisas que dá validade à questão do consumo é justamente as viagens que nós consumimos, né, então não é só o objeto pelo objeto. Pensa o seguinte, cara, é muito mais chique ou é muito mais elegante você tá com uma blusa da Louis Vuitton em Paris, certo? Isso te dá muito mais credencial do que você tá com uma blusa da Louis Vuitton, por exemplo, em Paraisópolis, né? Eh, essa daqui é clássica, né? Por quê? Porque isso te faz, parecer realmente um consumidor, não apenas um consumidor fútil, banal, mas um consumidor endinheirado, uma pessoa que, de fato, está usufruindo aí do melhor que o seu dinheiro pode comprar, né. E claro, e as relações também que você vai ganhando com isso, né.
Eh, o Michel Conforado, ele faz pesquisas aqui quantitativas, né. Então ele pega uma série de dados, vai compilando e vai enumerando e comparando com outros países, né. E é interessante o estudo dele, porque eu acredito que vamos colocar aí, daqui mais ou menos uns 10, 20 anos, algumas outras pessoas farão pesquisa do nosso período, e você pode ter certeza que o Alcoforado ele vai ser um cara de referência. Quando se fala de dinheiro, quando se fala de hábitos de consumo, ele vai ser uma pessoa aí que vai aparecer, ou que vai ter um lugar especial aí nessa repaginada aí, né, nessas pesquisas, né, nessas análises aí que serão feitas, justamente porque ele está dando voz a um fenômeno que a gente enxerga o tempo todo, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né. É muito comum uma pessoa tentar vender alguma coisa para você e te influenciar através do quê? Através de um produto unido a uma viagem, né, um objeto atrelado ali a algum tipo de experiência, né, que é um modelo de experiência. E isso é muito louco, né, cara, vamos ser sinceros, né. Ó, tem uma entrevista na Forbes aqui que o Alcoforado fez, que é muito interessante de a gente analisar. Enquanto o mercado de luxo tradicional enfrenta uma crise global por não conseguir mais entregar seu principal atributo, a distinção, novas moedas de status emergem e definem o que é ser rico hoje. Se antes a ostentação se media por objetos, o futuro da diferenciação, segundo o antropólogo Michel Conforado, está em bens intangíveis, o tempo, o silêncio e, acima de tudo, a paz. Talvez essa seja a grande tendência da próxima década, aposta ele. E é justamente o que a gente falou, né, gente? Hoje em dia, a ostentação, ela não está simplesmente no objeto que você tem, mas sim no tempo que você ostenta. Então, quais são seus hábitos? O que você toma no café da manhã? Quantas horas de exercício você faz por dia? Quantos quilômetros você correu hoje? Esse é o grande lance, né? Isso que vai diferenciar o rico do pobre. Porque se a gente pensar, por exemplo, apenas no objeto, nos hábitos de consumo, a gente chega àquela questão de que hoje você tem um cartão de crédito. Então você consegue aí comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Não, talvez não consiga comprar uma bolsa, mas um café da Louis Vuitton, com certeza você vai tomar, vai pagar uns 300, 400 pau aí, tirar uma foto e postar no Instagram. Vai fazer em 12 vezes sem juros? Vai, mas também vai ter o café. Agora quando a gente fala de tempo, aí sim, a gente está falando de um bem que não é tangível, né, que aí é um bem inestimável, né. A gente está falando de algo que não pode ser comprado, especialmente se você não tem dinheiro, né. Se você não tem dinheiro, você vai ter que usar a sua mão de obra para poder trabalhar e tirar o seu sustento, alguma coisa dali. E é justamente essa a grande tendência. E aí quando a gente fala, por exemplo, do old money, né, que é os velhos ricos ou os ricos de berço, aí a gente fala, pô, da Faria Lima, aí a gente tá falando aí da família Safra, a gente tá falando aí do Moreira Salles, da família Trajano, não é isso? Da família Marinho. Então assim, quando a gente fala dessa galera, o tempo para eles é ilimitado, tá? Não existe obrigações e responsabilidades, com que de sobrevivência, né. E isso faz com que essas pessoas consigam ostentar isso nas redes sociais. Obviamente, dificilmente você vai ver, por exemplo, membros da família Marinho, sendo influenciadores como, por exemplo, a Virgínia. No entanto, você sabe muito bem que essa é a grande bola da vez, a grande moeda de troca. Mas diz aí, você gostou do vídeo do Michel? Cara, eu achei o máximo, eu acho esse cara muito bom e compra o livro dele, cara, tá? Compra o Coisas de Rico aí, porque é uma experiência aí muito satisfatória, tá? A gente consegue entender muito das nossas relações e também para onde vai e onde vai parar o nosso comportamento aí. Fechou? Bom, por hoje é isso. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda a gente, tá bom? E comenta aí, você é uma pessoa que gosta de aparentar ter mais grana do que tem, ter mais dinheiro do que tem, ou você é uma pessoa mais simples? Você se contenta com o que Deus lhe deu? Deixa aí nos comentários aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima.